Oi pessoal, o vídeo de hoje foi sugerido pelo seguidor Paulo e a nossa aula é sobre o teorema fundamental do cálculo. Vocês estão vendo aqui uma imagem que é uma pintura do Rembrandt mostrando uma aula de anatomia. Eu coloquei essa imagem porque a gente entendendo o teorema fundamental do cálculo, a gente vai estar entendendo um pouco mais da anatomia do cálculo. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor vídeo que você vai ver dessa matéria, então me ajuda de volta, deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando, comentando e fazendo um pix pro e-mail que está na descrição deste vídeo. E assim eu posso fazer cada vez mais vídeos para ajudar você a entender a matemática. O teorema fundamental do cálculo tem duas partes e eu vou colocar essas duas partes aqui neste vídeo. Assim você consegue pegar toda a ideia e não fica perdido num vídeo daqui, um vídeo dali. Antes de começar, eu já estou aqui explicando que eu podia falar de tangente, eu podia falar de secante, eu podia falar de um monte de coisas. Mas eu não vou falar porque o vídeo não pode tender para o infinito. Então eu escolhi um modo aqui de explicar esse assunto em que vocês vão conseguir visualizar todas as etapas e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então chega de conversa e vamos para a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Eu vou começar desenhando o gráfico de uma função, então coloco ali o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, o ponto zero. Aqui no caso eu vou fazer o gráfico de uma função positiva e a gente vê que esse gráfico está contínuo. Se esse gráfico tivesse uma quebra, uma descontinuidade, ele não seria contínuo. Mas o nosso gráfico é contínuo, ele não tem nenhuma quebra, não tem nenhum problema, está um gráfico saudável. E essa função que gerou o gráfico eu vou chamar de y é igual a f de x. Agora eu vou querer criar uma região que vai estar entre o gráfico da minha função e o eixo x, mas para eu delimitar essa região eu vou precisar selecionar alguns pontos no eixo das abscissas. Então eu vou marcar aqui um ponto A. Esse A é um valor fixo, então ele não vai sair do lugar onde ele está. Então, por exemplo, se eu tentar levar o A para passear, ele não vai, ele fica aqui no lugarzinho dele. E para delimitar a minha região, eu vou escolher um outro ponto aqui no eixo das abscissas, e eu vou chamar esse ponto de x. E o x é diferente do A. Então eu chamei esse ponto aqui de x exatamente porque ele é uma variável. A gente já está acostumado a ver x como variável, né? Aí você me pergunta, mas o que significa variável? Isso significa que esse x ele pode mudar o valor dele. O valor dele pode variar, então ele é uma variável. Em outras palavras, gente, o x é festeiro. Ele pode se mover e assumir vários valores diferentes. Só que ele tem que se mover ao longo do eixo das abscissas, do eixo x. Ele não pode sair voando, tá? Pelo espaço, pelo gráfico. Ele tem que ficar preso ali ao eixo x. Mas nesse eixo ele pode assumir vários valores diferentes. Então eu vou deixar o meu x aqui, escolhi esse ponto para ele, e isso vai me gerar uma região que eu estou pintando aqui em verde. E a partir disso eu vou criar uma nova função, que é uma função de área. E como é uma área, eu optei por chamar de A de x. Coloquei um A maiúsculo. E por que do lado do A tem esse x entre parênteses? A gente vê que também ali no nome da nossa função, y é igual a f de x, também tem esse x entre parênteses. E isso está indicando que nós temos uma função. Então quando eu tenho o A de x, isso indica que essa área é uma função de x. E é importante eu dizer que aqui é matemática para quem não sabe. Então, se você acha que eu estou explicando muito alguma coisa que você já sabe, por favor, não coloque o seu dedo para baixo. Dá um like aí, dedo para cima, para a gente poder ajudar quem não sabe a também ter oportunidade de aprender. Que tem coisas que você sabe, mas tem coleguinhas que não sabem e também querem aprender. Então, olha só, para você entender, eu vou fazer aqui uma área que não é uma função. Eu tenho aqui esse retângulo. Para calcular a área, a gente faz a base vezes a altura. Se a base for 3 e a altura for 5, a área desse retângulo vai dar 15. E o 15 não muda, porque o 3 e o 5 também não mudam.
Agora vamos pensar na nossa área aqui pintada de verde. Claro que ela não é um retângulo, mas o que eu quero que vocês percebam é que essa área é uma função de x porque o valor dela vai depender do valor de x. Então, se eu colocar o x aqui, ele vai me dar essa área que está em verde. Mas o x pode mudar de lugar, o valor dele pode variar. Então, olha só, eu coloquei o x aqui mais para a esquerda, que equivale a um valor menor de x. E olha o que aconteceu com o tamanho da minha área. Ficou menor também. Então, o valor da minha área depende do valor do x. Voltei o x para aquele valor que eu tinha colocado inicialmente, agora eu vou arrastar ele para um valor maior. E olha o que aconteceu com a nossa área, ela ficou maior também. Bom, vou colocar aqui o meu x no lugarzinho que eu escolhi, e essa área em verde eu vou chamar de a de x, que é o que eu escrevi aqui embaixo. Lembrando que isso aqui é uma função que eu estou chamando de a de x porque é uma área. Mas como é uma função, a gente poderia chamar de f de x. E aí eu coloco o f maiúsculo, porque o f minúsculo já está ali na função que está no nosso gráfico, que está ali marcado em vermelhinho. Então lembrem que o nosso a de x é igual ao f maiúsculo de x. E a gente sabe que para calcular a área que está embaixo da curva de um gráfico, a gente vai usar uma integral definida. E para definir essa integral, a gente vai usar ali os valores que estão delimitando essa região. Ou seja, é uma integral que vai do a até o x. Quem a gente vai integrar é a nossa função escrita em vermelho, f minúsculo de x. E aí a gente escreve dx para indicar que a gente está integrando em relação a x. Mas aqui nessa integral nós já temos um x, que é o x que estava ali delimitando a nossa região, a nossa área. Então, como eu já tenho um x aqui na integral, e esse x é muito importante, para não confundir o x do f de x da função com o x da integral, a gente vai trocar aqui essa variável. Então, onde eu tenho f de x, eu vou chamar o x de t, então eu faço x igual a t, e onde eu tiver f de x, isso vai ficar igual a f de t. Então, aqui na nossa integral, onde temos f de x, isso aqui vai ficar f de t. E onde tem o dx, vai ficar dt, porque agora a minha função tem t e eu vou integrar em relação a t. Então, quando eu chamo o x de t, eu poderia usar qualquer letra. Eu poderia chamar x de v e fazer f de v dv. Eu podia falar que era f de w, dw. Isso aqui, eu só estou trocando essa letra para eu não confundir com aquele x que está delimitando a minha região e a minha integral. É como se eu tivesse duas pessoas com o mesmo nome e eu pego e dou um apelido para uma dessas pessoas para ninguém confundir na hora de chamar. Então, lembrando que o nosso a de x é igual ao f maiúsculo de x, isso aqui é aonde o nosso teorema fundamental do cálculo vai querer chegar. Mas o que significa isso aqui? Significa que a integral e a derivada se relacionam e são inversas entre si. Agora, só para vocês visualizarem o que eu quero dizer. Se eu tiver uma integral de f de x dx e eu fizer a derivada dessa integral, também em relação a x, vamos dizer que a integral e a derivada vão se cancelar, os dx também vão se cancelar, e o resultado vai ser unicamente a função que estava ali dentro, que era o f minúsculo de x. Quando nós temos operações que se cancelam quando colocadas juntas, é porque elas são inversas. Então, a derivação e a integração são operações inversas. Um exemplo que não tem nada a ver com integral ou derivada, mas mostra operação inversa, é se eu pegar a raiz quadrada de x e elevar ao quadrado. O expoente 2 cancela a raiz quadrada e o resultado é só o x. Voltando agora para o teorema fundamental do cálculo, se eu integrar a derivada da função f de x e fizer essa integral dx, porque estamos integrando em relação a x, o que vai acontecer é que a integral e a derivada se cancelam e o resultado era a função que estava ali dentro, que era o f minúsculo de x. Como essa integral é indefinida, vai ter também uma constante ali no resultado, mas isso eu vou falar na segunda parte do vídeo. O que eu estou fazendo aqui nesse momento, pintando ali de vermelho, cortando termos indiscriminadamente, eu estou fazendo isso só para vocês visualizarem e perceberem que as operações aqui são inversas. Então, se eu tiver só uma integral indefinida,
sem estar derivando, de uma função f minúsculo de x dx, o resultado vai ser uma função f maiúsculo de x mais uma constante, que é aquela constante que quando a gente deriva, ela fica igual a zero. E eu estou chamando aqui essa constante de c maiúsculo. Então aqui na integral indefinida essa constante volta a aparecer. E se eu pegar esse f maiúsculo de x que resultou da integral e derivar, eu vou ter como resultado o f minúsculo de x, que era a função que estava dentro da integral. Ou seja, isso que está aqui nos retângulos laranjados está dizendo isso que eu escrevi aqui de uma maneira mais simples, cancelando os termos, que é que a integral e a derivada se relacionam e são inversas entre si. Aqui eu estava dando um spoiler só para vocês compreenderem e visualizarem a ideia aonde a gente quer chegar. Mas agora eu vou mostrar para vocês como a gente chega nisso da maneira correta. Temos a nossa função diária, que eu também chamei de f maiúsculo de x. Então o que a gente tem que fazer agora é derivar essa função f maiúsculo de x para ver se isso vai resultar na função f minúsculo de x. Então eu vou fazer a derivada do a de x, já que o a de x é igual ao f maiúsculo de x. E essa derivada tem que resultar na função f minúsculo de x. A gente não sabe se vai obter isso, é o que eu quero, né? Para poder dar certo, vamos ver. Mas como deriva uma função diária? A gente vai fazer a derivada pela definição. Para quem não lembra, é assim, eu vou pegar a função que eu quero derivar, vamos supor que seja aqui o f maiúsculo de x, e vou fazer a derivada dessa função igual ao limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h. Como eu fiz o meu f maiúsculo de x ser igual ao a maiúsculo de x, eu posso ir lá na fórmula e trocar todos os f's maiúsculos por a's maiúsculos. E é assim que vai ficar a derivada pela definição para a nossa função diária. Coloquei aqui e agora vamos resolver isso. Eu coloquei o gráfico aqui embaixo para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Então vamos entender essa fórmula e vamos começar pelo h, que a gente também chama de ΔX. Então vai do jeito que você preferir, ΔX ou h. Eu uso o h porque é mais fácil, em vez de colocar ali ΔX até eu desenhar bonitinho ali o delta, eu já faço h que é mais rápido, é mais fácil. E o que significa esse h ou ΔX que aparece aí no limite? Vamos dizer que ele seja uma certa distância que está começando aqui depois do x. Então eu vou colocar ali essa distância para vocês poderem visualizar, e o h começa a partir do x e vai até um outro ponto que eu vou chamar de x mais h. Então, por exemplo, se o x vale 3 e o h vale 5, o x mais h vai valer 8. E eu vou marcar aqui onde está o x mais h em relação ao gráfico também. Agora vamos entender quem é esse elemento aqui, a de x. O que é esse a de x? Bom, eu vou até pintar ele aqui da mesma cor, mas vocês já estão vendo que o a de x é essa área que está aqui em verde, abaixo do nosso gráfico. E a gente vê aqui escrito a de x. Então, onde é que está essa área? Ela vai de onde até onde? Então, a de x é uma área que está aqui no x, é isso? Não, gente, porque olha só, o x é uma reta vertical. Ele não tem área, reta não tem área. Então, esta área a de x vai desde o a até o x. Então, cuidado, gente, porque não está escrito a minúsculo ali, está só a de x. Isso pode induzir ao erro, né? Porque a área não é só do x, é uma área que vai desde o a até o x. Agora que a gente já sabe que área é o a de x, vamos pensar em quem é o a de x mais h. E onde que está a área do x mais h? A gente está vendo que o x mais h está aqui. E onde que começa essa área? Ela vai começar no a também. Essa é uma área maior, que ela vai desde o a até o x mais h. Então, tudo isso aqui é a área do x mais h, que está ali na nossa fórmula, e eu pintei de rosa. A gente não vê esse a minúsculo escrito ali na área. A gente só vê a maiúsculo de x mais h. Mas a gente tem que saber que começa no a minúsculo essa região. Bom, então temos aqui essa área que vai até o x mais h, que está em cor de rosa, menos a de x, que é a área que vai de a até x, que eu vou pintar aqui então de verde. Então temos essa área grande menos essa área menor que está dentro dela. Isso é o que está aqui na parte de cima do nosso limite.
A gente vai tirar dessa área rosa esse pedaço que vai do A até o x. Então, resolvendo a parte de cima do nosso limite, que é o numerador do nosso limite, nós vamos ficar com uma área que é essa que está pintada de azul, que é a área abaixo do gráfico que vai de x até x mais h. Então tá, eu já sei o que é isso, mas como que eu vou escrever isso aqui no meu limite? Eu vou ter que encontrar essa área. Bom, eu gosto das coisas fáceis, e o modo mais fácil que eu acho para calcular uma área é pensar num retângulo. Se a gente tivesse um retângulo, a gente poderia calcular a sua área multiplicando o lado que tem a base pelo lado que tem a altura. Vamos tentar usar um retângulo aqui na nossa área. Então, vou pegar aqui onde meu ponto X está encontrando o gráfico vermelho e vou criar um retângulo com essa altura. Então, eu criei aqui esse retângulo escuro, mas olha só, ficou esse pedaço aqui em azul que fazia parte da minha área que não está sendo calculado, porque o retângulo que eu vou estar calculando é esse escuro aqui, e essa parte em azul que está aqui não está sendo calculada. Então, se eu fizer esse retângulo, eu vou estar calculando menos área do que eu preciso calcular. Não está certo. Então, eu vou tentar agora usar a altura de onde o x mais h encontra o gráfico e vou tentar fazer um retângulo a partir dali. Mas olha só, agora tem um pedaço acima da curva do gráfico que a minha área não estava ali. Então, eu estou calculando mais área do que eu gostaria de calcular. A minha área é menor do que esse retângulo. Então, também não vai dar para usar esse retângulo, isso aqui está errado. Então, agora no próximo passo, a gente senta e chora, né? Não, gente, nada disso. E eu vou insistir na ideia do retângulo porque eu quero coisa fácil. Vamos pegar um desses retângulos e vamos mexer nele. Olha só o que acontece. Tem um pedacinho da minha área ali em cima do retângulo, do lado direito, que eu vou pintar ali de rosa. Esse pedacinho está fora do meu retângulo, ou seja, eu não estou calculando esse pedacinho na minha área, porque a gente só vai estar calculando o que está dentro do retângulo, né? E de novo fica um pedaço aqui sem calcular. E isso aqui é uma coisa que você deve levar para a sua vida pessoal. Não perca a esperança nunca, porque às vezes parece que uma coisa vai dar errada e não dá. Se você olhar para o nosso retângulo, você vai perceber que do lado esquerdo superior tem ali um pedaço que está calculando uma área que está acima da curva do nosso gráfico. Ou seja, eu não queria calcular esse pedaço, porque esse pedaço não fazia parte daquela minha área original. Mas olha só, esse pedacinho que está sendo calculado, que eu não queria calcular, que está do lado esquerdo, ele é igual à área que está ali do lado direito, que não está sendo calculada pelo nosso retângulo e que eu queria calcular. Então, olha só, essa área aqui, ela compensa a outra área. Então, existe um retângulo que vai ter a mesma área que aquela minha área original, que não era um retângulo. E esse retângulo que vai nos ajudar muito tem uma altura que eu vou chamar de C minúsculo. Cuidado para não confundir com aquele C maiúsculo que está aqui, ó. Esse C maiúsculo é constante. Aqui no caso do nosso retângulo é um C minúsculo, que é a altura do nosso retângulo, que é o retângulo que tem a altura ideal para a gente calcular a área embaixo do nosso gráfico. E se a gente traçar uma reta onde tem a altura C, essa reta subindo até chegar no gráfico, a gente vai estar dividindo o nosso retângulo em duas partes. E é legal a gente ver que uma parte tem um pedaço que compensa um pedaço que está faltando na outra parte. E isso é possível, por exemplo, em uma função contínua, definida, em um intervalo, que é tudo que a gente tem aqui. E o que torna isso possível é o teorema do valor intermediário. Então, o retângulo dessa altura fica perfeitinho para a gente calcular a nossa área embaixo do gráfico. Vamos então elevar nossas mentes e pensar nas alturas. Eu tenho aqui um ponto X. Se eu pensar na altura em que o meu ponto X encontrou o gráfico da minha função, eu vou chamar essa altura de f de x. Então, nesse caso, f de x é a altura do meu ponto X. Vamos ver agora o ponto x mais h. Se eu pegar ali, onde o meu ponto x mais h encontrou o gráfico da minha função, isso vai ter uma altura e eu vou chamar essa altura de f de x mais h. E tudo isso era só para falar aqui do nosso ponto C. Ele tem uma altura que é onde o ponto C encontrou
o gráfico da nossa função f de x, essa altura é a altura do nosso retângulo. Mas essa altura a gente vai chamar do quê? De f de c. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu estou pensando só na altura do nosso retângulo e essa altura a gente chama de f de c. E por que que isso é importante? Lembra que para calcular a área do retângulo a gente faz a base vezes a altura? É por isso que eu não apaguei esse desenho, tá aqui, ó. Então agora a gente já sabe qual é a altura do nosso retângulo. A altura é f de c. Agora a gente só precisa saber a base. E quem que é a nossa base? A gente também já sabe, a nossa base é o h. Então a área do nosso retângulo vai ficar igual a base vezes a altura, ou altura vezes a base, tanto faz a ordem aqui, porque é uma multiplicação. Então vamos ficar com f de c vezes h. Então esse é o trecho da área embaixo do gráfico que a gente queria encontrar, que vai do x até o x mais h. E é equivalente a tudo que está escrito ali na parte de cima ali do meu limite, que eu marquei em azul. Então, a de x mais h menos a de x é a mesma coisa que f de c vezes h. Então, vamos reescrever o limite, substituindo a parte de cima por f de c vezes h. Então, o nosso a' de x vai ficar igual ao limite do h tendendo a zero. A gente vai substituir a parte de cima por f de c vezes h. Então, vamos escrever aqui na parte de cima do nosso limite f de c vezes h, mas tudo isso daí vai ficar dividido pelo h, olha só. Então, vamos escrever a divisão pelo h. E é assim que ficou a derivada pela definição da nossa área. Mas tem mais alguma coisa aqui que dá para fazer. Vamos cancelar esses h's, que é a parte que todo mundo adora na matemática, que é cortar termos, né? E com isso vamos ficar com a linha de x igual ao limite do h tendendo a zero de f de c. O que eu tenho agora é um limite de h tendendo a zero, mas na minha expressão do limite eu cancelei os h's. Tem como continuar isso? Vamos olhar no gráfico. O que acontece com o f de c quando o h tende a zero? Bom, o h está aqui, ó. Ele é essa distância que está aqui entre o x e o x mais h. E o c está aqui, ó. Ou seja, ele está dentro aqui desse espacinho onde está o h. O c ele está dentro da parte do h. O h, por sua vez, no nosso limite vai tender a zero. Olha o zero onde é que está aqui. E o h tender a zero significa que o h que está aqui vai se mover em direção ao zero. Mas ao se mover para a esquerda, o nosso h não pode chegar onde está o zero, porque a nossa área vai desde o x até o x mais h. A nossa área não está ali onde tem o zero. Então, o ponto mínimo ali em que o nosso h pode chegar é no x. Então, nós temos o h que está tendendo a zero, ele vai se movendo para a esquerda, na direção do zero, ou seja, ele vai ficando menor, mas ele pode chegar ali só até onde está o x, porque é a área que a gente está tratando aqui. E aí, o que acontece? À medida que esse h vai indo para a direção do x, que ele vai ficando menor, quem está dentro dessa distância ali do h também vai indo junto. Olha só aqui, ó, na animação. O h vai ficando menor e o c que está dentro do h, ele vai sendo arrastado junto com o h. Então, se eu tenho um h que está se movendo para a esquerda, está ficando menor, cada vez menor, e eu tenho o c que está dentro do h, o que acontece com o c? Ele também vai se mover para a esquerda e vai ficar cada vez menor. Vai chegar um momento que esse h vai bater ali no x e o h vai ficar igual ao x. E o que vai acontecer com o c? Ele também vai ser arrastado para a esquerda, vai ficar cada vez menor e vai ficar igual ao x. E isso acontece pelo teorema do confronto. Então aqui eu escrevi que o h fica igual ao x, o c fica igual ao x, mas o certo mesmo seria colocar o h com uma setinha para o x e o c com uma setinha para o x, para simbolizar que o h está tendendo ao x, e à medida que o h tende ao x, o c também tende a x. E à medida que o nosso c vai tender a x, o que acontece com o f de c? Quando a gente resolve um limite, por exemplo, o limite do x tendendo a 2 de x, a gente faz ali o x tender para o valor, né? Então aqui o x tendeu a 2,
e esse limite fica igual ao resultado ali que deu 2, né? Então a gente não escreve mais limite de alguma coisa, porque já fez tender o limite, já ficamos ali com o resultado. Então vamos fazer agora no nosso limite o h tender a 0, assim a gente fica com um resultado e não mais um limite para escrever ali o nosso a' de x. Então, à medida que o h tende a 0, o nosso c vai tender para o x e o limite de f de c vai ficar igual a f de x. Então, olha só que legal, a gente descobriu que o nosso a' de x, que era a derivada da função de área, resultou na nossa função f de x. E eu vou escrever isso aqui bem grande, que o a' de x é igual ao f minúsculo de x, porque vamos subir ali um pouquinho e vamos ver o começo deste vídeo, o que a gente estava querendo. Olha lá, a gente queria exatamente que o a' de x fosse igual ao f minúsculo de x. A gente não sabia se ia dar certo e deu certo. E isso mostra o que pra gente? Mostra que isso aqui que está escrito nos quadradinhos laranjados é verdade, mostra que isso procede. Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês que a derivação e a integração estão relacionadas entre si, mas não só isso, elas são operações inversas. Essa foi a primeira parte do Teorema Fundamental do Cálculo, que estabelece a relação entre a diferenciação e a integração, mostrando que uma é a inversa da outra. E agora vamos para a segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo. A gente chamou a função f maiúsculo de x de a maiúsculo de x, e a gente viu que a derivada dessa função resultou na função f minúsculo de x. Essa função f maiúsculo de x, que eu chamei de a maiúsculo de x, é igual a uma integral, ou seja, uma antiderivada da função f minúsculo de x. Lembrando que o f de t é o f minúsculo de x, a gente só trocou ali, chamou o x de t para não dar problema por causa do outro x, mas são a mesma função. É importante a gente notar que toda antiderivada, ou seja, a integral, de uma função f minúsculo de x tem que ser igual a uma função f maiúsculo de x mais uma constante. Lembra que a derivada de uma constante é zero? Se você não lembra, procura aqui no meu canal porque eu tenho um vídeo chamado Por que a derivada de uma constante é zero? Procura lá, você vai achar. O importante é a gente saber que na derivação, a constante, que é aquele número que vem desacompanhado de um x, ele não tem nenhuma variável junto, ele se transforma em zero. E aqui, quando a gente faz a antiderivada, quando a gente faz uma integral indefinida, essa constante volta a aparecer. Então, para quem está em dúvida do que é essa constante, ela é aquele número que não tem um x, não tem uma variável junto, e vai se transformar em zero e desaparecer na derivação. Aqui na tela eu estou colocando um exemplo, essa parte vermelha é a constante que sumiu na derivação e ela volta a aparecer na integração. Voltando então ao assunto, já que toda antiderivada de uma função f minúsculo de x dx é igual a uma função f maiúsculo de x mais uma constante, ali onde eu tenho a minha função a maiúsculo de x, que é uma antiderivada, eu vou fazer isso ser igual ao f maiúsculo de x mais uma constante. Então eu escrevo que o meu a maiúsculo de x é igual ao meu f maiúsculo de x mais o c maiúsculo de constante, e isso vai ser igual àquela antiderivada que era o a maiúsculo de x, que é a integral que vai de a até x do f de t dt. Bom, abaixei aqui a página, coloquei o gráfico para a gente poder visualizar. A nossa missão neste momento é descobrir quem é a constante. Para isso, a gente vai ter que resolver essa integral. Mas como eu gosto da boa vida, eu quero resolver essa integral do modo mais simples possível. Eu quero resolver isso sem ter nenhum trabalho. Em outras palavras, eu quero fazer essa integral ficar trivial, que é aquela palavra que todo mundo odeia, porque quando alguém fala essa palavra trivial, isso serve de desculpa para não explicar as coisas, dizendo, é que isso é muito fácil, né? Mas eu vou fazer de verdade ficar simples.
Até o coelhinho da Páscoa poderia resolver, de tão simples que vai ficar. E você vai ver. Olhando para nossa área A maiúsculo de x, que está ali pintada de verde no nosso gráfico, a gente vê que essa região está delimitada pelo ponto A minúsculo e o ponto x. Esses dois pontos são os limites de integração que aparecem na nossa integral. E essa integral é igual à função f maiúsculo de x mais uma constante, e tudo isso também é igual à nossa função de área A maiúsculo de x. Está tudo escrito ali na primeira linha. Essas igualdades valem para qualquer valor de x. Agora vamos lembrar do começo do vídeo, quando eu expliquei que o x é uma variável e que ele pode assumir valores diferentes no eixo x. Lembra quando eu falei que o x é festeiro, o x pode sair andando, ele pode assumir valores diferentes. Agora é o momento de você entender a importância disso. Para resolver essa integral, eu vou escolher um valor de x que vai fazer essa integral ficar muito simples. E o valor que eu vou escolher vai ser A, o ponto A minúsculo. Dá uma olhada no gráfico para você ver o que acontece quando o x fica igual ao A. A gente acaba nem precisando mais escrever o x, porque o x é igual ao A, então vamos ficar com um ponto A apenas. E cadê a minha região para eu calcular a área? Não tem mais. Se a gente pegar o ponto A e traçar uma reta vertical até onde ele cruza o gráfico da função f minúsculo de x, isso vai ser só uma reta vertical, e retas não têm área. Vamos reescrever a nossa integral substituindo o x pelo a. Vamos ficar com a integral que vai de a até a de f de t dt. E como eu falei, essa é uma integral bem trivial, porque o resultado dela é zero. A integral que vai de um ponto até ele mesmo não tem área nenhuma. É a integral de uma linha reta que não tem área. Então, o resultado dessa integral vai dar zero, representando a área que também é zero. Então, quando eu fiz o x igual a, essas duas integrais que eu estou pintando ficaram iguais. E como sabemos, o resultado é zero, assim como a área também se transformou em zero. Agora eu vou reescrever a nossa primeira linha que está aí escrita. E em vez do a de x, eu vou escrever zero, já que a nossa área é zero, e isso vai ser igual a f de x, eu vou colocar f de a, porque o x é igual ao a. Então, vamos ficar com f de a mais a constante, e isso fica igual à integral que vai de a até a de f de t dt. Para eu descobrir quem é a constante, eu preciso de uma igualdade, então eu vou pegar esse trecho que eu selecionei aqui e vou usar ele para a gente isolar o nosso C maiúsculo. Vou escrever que o F maiúsculo de A mais o C maiúsculo é igual a zero. Para isolar o C, eu passo o F de A para o outro lado da igualdade, vai inverter o sinal e eu vou ficar com o C maiúsculo é igual a menos o F maiúsculo de A. E agora que eu já sei quem é o C maiúsculo, a constante, eu vou substituir de volta naquela igualdade que eu tinha antes. Olha ela aqui, então eu vou substituir o C maiúsculo por menos F maiúsculo de A. Então eu vou ficar com f de x menos f de a é igual à integral que vai de a até x do f de t dt. Aí você me pergunta, por que eu estou vendo x aqui, f de x, integral de a até x, se a gente substituiu o x pelo a? A gente fez aquela substituição para descobrir quem era a constante. Agora que a gente já sabe que a nossa constante C maiúsculo é igual a menos F maiúsculo de A, a gente não precisa mais fazer aquela substituição. A gente já pode usar o x no lugar do x. Agora voltamos a usar a nossa igualdade anterior e só substituímos o C pelo menos F maiúsculo de A. E agora só falta a gente fazer isso aqui ficar com a mesma cara do teorema fundamental do cálculo que todo mundo conhece. Essa expressão que a gente tem é válida para qualquer x, então novamente a gente pode substituir o x por qualquer constante da nossa escolha, que a igualdade vai ser válida. Então vamos substituir o x
pela familiar constante b. Então eu vou chamar o x de b e vamos ficar com a integral que vai de a até b de f de t dt, mas vamos lembrar que o f de t dt era na verdade igual ao f de x dx. Então vamos voltar a colocar f de x dx, já que agora a nossa integral vai de a até b e a gente não tem outro x para confundir. Então tá aqui a nossa integral de a até b de f de x dx. E essa integral é igual àquilo que está no começo da linha anterior, que seria f de x menos f de a. Mas olha só, o x naquela linha anterior a gente está chamando de b. Então, em vez de f de x, eu vou ficar com f de b menos f de a. E agora sim, nós estamos com a forma conhecida do teorema fundamental do cálculo, que nos mostra como calcular integrais definidas. Mas calma, não vai embora ainda. Antes, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário e faça um pix pro e-mail que está na descrição deste vídeo. Assim você me ajuda a fazer cada vez mais vídeos para ajudar você a entender a matemática. Obrigada por assistir e até a próxima!